Vamos ver a NBC-TG 23, Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Esta norma tem por objetivo definir critérios para a seleção e a mudança de políticas contábeis, juntamente com o tratamento contábil e a divulgação de mudança nas políticas contábeis, a mudança nas estimativas contábeis e a retificação de erro. E também permitir a comparabilidade das demonstrações contábeis ao longo do tempo e com as demonstrações de outras entidades. Políticas contábeis são os princípios, as bases, as convenções, as regras e as práticas específicas aplicados pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis. Um exemplo de política contábil é a política de avaliação de estoques, em que nós temos a avaliação pelo método de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Portanto, optar pelo custo ou pelo valor realizável líquido é optar por uma política contábil. Mudança na estimativa contábil é um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou de passivo, ou nos montantes relativos ao consumo periódico de ativo, que decorre da avaliação da situação atual e das obrigações dos benefícios futuros esperados associados aos ativos e passivos. As alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são retificações de erros. É o caso, por exemplo, do percentual de estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa, aquela estimativa de perdas que a gente faz de forma prudencial, caso, para o caso de clientes não pagarem as suas duplicatas, né? Por exemplo, se o percentual passa de 3 para 5% de perdas, nós temos uma mudança de estimativa contábil. O mesmo caso de mudança estimativa se aplica também quando nós temos uma nova avaliação da vida útil de um ativo imobilizado. Quando existe uma diferença nessa vida útil, essa diferença na vida útil, a diferença também no valor residual desse ativo imobilizado são mudanças de estimativas, são mudanças de ajuste de saldo contábil, portanto. Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores decorrentes de falta de uso ou uso incorreto de informação confiável que estava disponível quando da autorização para a divulgação das demonstrações contábeis desses períodos e pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis. Esses erros, por exemplo, são matemáticos, erros na aplicação de políticas contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes. A aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil a transações, a outros eventos e a condições, como se essa política tivesse sido sempre aplicada. Reapresentação retrospectiva é a correção do reconhecimento da mensuração e da divulgação de valores de elementos de demonstrações contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido. A aplicação impraticável de requisito ocorre quando a entidade não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Isso é impraticável porque os efeitos, da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, né, quando esses efeitos não puderem ser determinados, ou quando a aplicação retrospectiva ou reapresentação retrospectiva exigir premissas baseadas no que teria sido a intenção da administração naquele momento passado, ou a aplicação retrospectiva ou a reapresentação retrospectiva exigir estimativas significativas de valores e se for impossível identificar objetivamente a informação sobre essas estimativas, que proporciona evidências das circunstâncias que existiam à data em que esses valores deviam ser reconhecidos, mensurados ou divulgados, e estaria disponível quando as demonstrações contábeis desse período anterior tiveram autorização para divulgação. A aplicação prospectiva de mudança em política contábil de reconhecimento do efeito da mudança representa, respectivamente, a aplicação da nova política contábil a transações, a outros eventos e a condições que ocorram após a data em que a política é alterada, e o reconhecimento do efeito da mudança de estimativa contábil nos períodos corrente e futuro afetados pela mudança. As políticas não precisam ser aplicadas quando o efeito da aplicação for imaterial. Contudo, não é apropriado produzir ou deixar de corrigir incorreções imateriais em relação a eles para se alcançar determinada apresentação da posição patrimonial e financeira ou do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. O julgamento no desenvolvimento e na aplicação de política contábil que resulte em informação, né, que seja relevante para a tomada de decisão econômica por parte dos usuários e confiável, de tal modo que as demonstrações contábeis representem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade, reflitam a essência econômica de transações, outros eventos e condições, e não meramente a sua forma legal,
sejam neutras, prudentes, completas em todos os aspectos materiais. Uniformidade para transações semelhantes deve ser aplicada a menos que a norma, interpretação ou comunicado técnico especificamente exija ou permita a classificação de itens para os quais possam ser aplicadas diferentes políticas. A entidade deve alterar uma política contábil apenas se a mudança for exigida por norma, interpretação ou comunicado técnico, ou resultar em informação confiável e mais relevante nas demonstrações contábeis, né? E elas devem ser aplicadas as mesmas políticas em cada período e de um período para outro, para manter a comparabilidade, a menos que seja impraticável, claro. Não constituem mudanças nas políticas contábeis a adoção de política contábil para transações, outros eventos ou condições que difiram em essência daqueles que ocorriam anteriormente, e a adoção de nova política contábil para transações, outros eventos ou condições que não ocorriam anteriormente ou eram imateriais. A aplicação de mudanças nas políticas contábeis. A entidade deve contabilizar uma mudança na política contábil resultante da adoção inicial de norma, interpretação ou comunicado técnico de acordo com as disposições transitórias específicas, se existirem quando a entidade muda uma política contábil, e ela deve aplicar isso, então, retrospectivamente. E para fins dessa norma, a adoção antecipada de norma, interpretação ou comunicado técnico não deve ser considerada uma mudança voluntária na política contábil. A aplicação retrospectiva nos diz que quando uma mudança na política contábil é aplicada, a entidade deve ajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado para o período anterior mais antigo apresentado e os demais montantes comparativos divulgados para cada período anterior apresentado, como se a nova política contábil tivesse sempre sido aplicada. Isso é para manter a comparabilidade da informação contábil. Não se pode ter essa aplicação retrospectiva quando for impraticável determinar os efeitos específicos do período ou o efeito cumulativo dessa mudança. Quando for impraticável determinar o período dos efeitos específicos da mudança na política contábil, deve aplicar a nova política contábil aos saldos contábeis de ativos e passivos de abertura do período mais antigo para o qual seja praticável a aplicação retrospectiva, que pode ser o período corrente, e deve proceder o ajuste correspondente no saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido desse período. Quando for impraticável determinar o efeito cumulativo, a entidade deve ajustar a informação comparativa para aplicar a nova política contábil prospectivamente a partir do período mais antigo que for praticável. Podem ser exigidas estimativas nas mudanças de estimativas contábeis, por exemplo, em crédito de liquidação duvidosa, obsolescência de estoque, valor justo dos ativos financeiros ou passivos financeiros, vida útil de ativos depreciáveis ou padrão esperado de consumo dos futuros benefícios econômicos incorporados nesses ativos e obrigações decorrentes de garantias. A mudança na base de avaliação é uma mudança na política contábil e não uma mudança na estimativa contábil. Quando for difícil distinguir uma mudança na política de uma mudança na estimativa, a mudança é tratada como mudança na estimativa contábil. O efeito de mudança na estimativa contábil deve ser reconhecido prospectivamente, incluindo nos resultados do período da mudança, se a mudança afetar apenas esse período, ou o período da mudança e futuros períodos, se a mudança afetar todos esses períodos. A mudança em uma estimativa contábil pode afetar apenas os resultados do período corrente ou os resultados tanto do período corrente como de períodos futuros. Por exemplo, a mudança na estimativa de crédito de liquidação duvidosa afeta apenas os resultados do período corrente e por isso é reconhecida no período corrente. Porém, a mudança na estimativa da vida útil de um ativo depreciável ou no padrão esperado de consumo dos futuros benefícios desse tipo de ativo afeta a depreciação do período corrente e de cada um dos períodos futuros durante a vida útil remanescente do ativo. Em ambos os casos, o efeito da mudança relacionada com o período corrente é reconhecido como receita ou despesa no período corrente. O efeito, caso exista em períodos futuros, é reconhecido como receita ou despesa quando ocorrerem nesses períodos futuros. A entidade deve divulgar a natureza e o montante de mudança na estimativa contábil. Se o montante do efeito de períodos subsequentes não for divulgado porque a estimativa do mesmo é impraticável, a entidade deve divulgar tal fato. E erros podem ocorrer no registro, na mensuração, na apresentação ou na divulgação de elementos de demonstrações contábeis. Essas demonstrações não estarão em conformidade com as normas,
se contiverem erros materiais ou erros imateriais cometidos intencionalmente para alcançar determinada apresentação da posição patrimonial e financeira, do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. E essa entidade deve corrigir os erros materiais de períodos anteriores retrospectivamente, no primeiro conjunto de demonstrações contábeis cuja autorização para publicação ocorra após a descoberta de tais erros, por reapresentação dos valores comparativos para o período anterior, apresentado em que tenha ocorrido o erro, ou se o erro ocorreu antes do período anterior, mais antigo apresentado, da reapresentação dos saldos de abertura dos ativos, passivos e patrimônio líquido para o período anterior mais antigo apresentado. As correções de erro distinguem-se das mudanças nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis, por sua natureza, são aproximações que podem necessitar de revisão à medida que se conhece informação adicional. Por exemplo, o ganho ou a perda é reconhecida no momento do desfecho de contingência, que anteriormente não podia ser estimada com precisão, não constitui retificação de erro. E no próximo vídeo vamos às questões sobre a NBC-TG 23. Até lá!